Então, pessoal, dando continuidade à segunda aula de Química, eu vou estar trazendo para vocês agora umas aplicações básicas da mudança de fase no dia a dia, como por exemplo, assim, o sistema de resfriamento. A gente vai falar o filtro de barro, o suor, a questão do pote em pote, a questão do suor no copo também. Aí vai falar aqui um pouco também sobre a questão da relação entre a temperatura de ebulição e a panela de pressão, e também a pressão atmosférica. E fora isso, a gente vai responder algumas três questões aqui no final. Então, eu estou dando um resumo do que vai ser a aula, porque caso você já tenha um domínio nisso, você pega e você já pula e vai para a próxima, já que é um intensivo em química, né? Alguns alunos têm mais base do que outros. Agora, o pote em pote é interessante porque eu acho que a maior parte não sabe. Pode ser uma aplicação que venha a cair no Enem, pelo menos na contextualização, já que ganha até um prêmio, né? Mas antes disso, vou fazer um pequeno resumo, né, da aula passada. A gente viu que vão ter três estados físicos da matéria. Fora que tem mais dois, né? Mas o que a gente está focando, cai no Enem, é o sólido, líquido e gasoso. E a gente viu que essas fases podem mudar entre si. Então, por exemplo, pensa o gelo. O gelo é a água no estado sólido. Aí tem água no estado líquido, água no estado gasoso, que é o vapor de água. Então, a gente sabe que isso pode estar variando. Então, por exemplo, quando a gente está no estado sólido e a gente quer ir para o estado líquido, a gente pode pensar assim, o gelo, para virar água no estado líquido, o que que tem que acontecer com ele? Ele tem que absorver calor. Então, ele passa por um processo chamado de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, quando a gente sai do estado sólido para o estado líquido, a gente está tendo que absorver calor. Então, aqui da esquerda para a direita é um processo endotérmico. A gente está absorvendo calor. Então eu vou ter um aumento da entalpia, porque o corpo, o gelo, absorve calor. Então, o que que vai acontecer? Ele tem que absorver calor de algum canto. Então ele vai resfriar o ambiente, o sistema e aquecer a matéria, né? Então isso aí é um processo endotérmico. Então do sólido para o líquido, processo endotérmico, aumenta a entalpia. Do líquido para o gasoso, processo endotérmico, aumento da entalpia. Então, quando vem da esquerda para a direita, nesse caso, que é o sólido que está na esquerda, a gente vai dizer que é sempre um processo endotérmico. E o contrário, né, também é válido. Se eu saio do gasoso para o sólido, então é um processo agora exotérmico. Por quê? Eu tenho que liberar calor. Então, um processo que vai diminuir a entalpia. Então, da direita para a esquerda, processo exotérmico, diminuição da entalpia, beleza? Então vocês têm que saber isso, basicamente, e saber que é a mesma quantidade de energia. Por exemplo, do sólido para o líquido, se aqui gasta 100 joules, do líquido para o gasoso vai gastar 100 joules também. Só que aqui do sólido para o líquido eu vou estar absorvendo 100 joules, e aqui do líquido para o sólido eu vou estar liberando 100 joules. Aí a gente tem que saber os nomes dessas mudanças, né? Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Lembrando que essa vaporização é dividida em três tipos: evaporação, ebulição e calefação. Aí sabe na primeira aula isso, né? Aí do gasoso para o líquido vai ser condensação ou liquefação, que vai ser a diferença de vapor e gás. E do líquido para o sólido, solidificação. Bem simples assim. Aí lembrando também que vai ter do sólido para o gasoso uma reação direta, que vai ser sublimação. E do gasoso para o sólido também é chamado de sublimação. Aí depois eu vou gravar um videozinho para explicar duas coisas muito importantes, que é o gelo seco e a naftalina. Aí vai lembrar que o gelo seco, ele não é água, ele vai ser gás carbônico no estado sólido, beleza? Mas depois eu vou fazer uma aulinha específica sobre isso. Aqui já está preenchida porque eu estou gravando essa aula pela segunda vez, porque deu um problema no áudio. Mas eu reaproveitei aqui para ir um pouquinho mais rápido. Mas vai falar sobre o sistema de resfriamento. O que é o sistema de resfriamento? Vai ser alguma coisa que, utilizando as propriedades, as características das mudanças de fase, vão conseguir reduzir a temperatura de um ambiente. Então, o que que eu vou mostrar para vocês, primeiramente? É o filtro de barro. Então, a gente pode ver aqui o famoso filtro de barro ou pote de barro. Então, o que a gente tem que saber? É uma característica própria do barro, que é o quê? Ele é poroso. Então, ele tem pequenos poros, pequenas aberturas dentro dele. Isso vai fazer com que, na hora que a gente bote água aqui no filtro de barro, dentro dele
algumas gotículas de água vão ficar saindo por conta da porosidade e vão para a superfície do pote. Então esse filtro aqui, ó, ele vai estar cheio de água na superfície dele aqui, por conta dessa porosidade. E o que que essa porosidade aqui vai permitir no ajuda no resfriamento? Concorda que aqui a água está no estado líquido? Aí essa água que está aqui na superfície externa do pote, ela vai acabar absorvendo energia da água que é para beber que está dentro. E nessa absorção de energia, essa aqui, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. E nisso vai ser um processo endotérmico. Aí, essa água que está aqui na superfície vai evaporar. Quando ela evapora, ela está levando o calor do sistema, está levando o calor da água que está dentro. Então resfria. Então por isso, mesmo em dias quentes, essa água aqui vai estar fresca, porque aqui a aguinha, as gotículas de água que vão para a superfície do pote de barro vão evaporando e levando o calor daqui e vai saindo, entende? Então isso é um sistema de resfriamento com base na mudança de fases. Então geralmente o sistema de resfriamento vai pegar essa questão da evaporação, beleza? E o outro caso aqui é o caso do suor. Aí o que acontece? É um mecanismo de regulação térmica. Então, tipo assim, alguns animais vão ter esse mecanismo. Então, vou dar uma diferença. A gente, mamíferos. Os mamíferos têm um sistema de regulação térmica próprio da gente. Então, a gente, nosso próprio organismo, vai tentar controlar a nossa temperatura. Seja quando ela estiver muito quente, no caso do suor, por exemplo, ou quando estiver muito frio, no caso do tremor. Então, isso é um mecanismo de regulação próprio da gente, mamíferos. Enquanto outros animais não têm isso. Por exemplo, os répteis. Pensa assim, no crocodilo, numa cobra. Quando está muito frio, eles precisam ir para algum cantinho, para alguma toca, se esconder e evitar a perda de calor. Então, eles são animais ectotérmicos. Isso é uma revisão de biologia. Enquanto os mamíferos não. Os mamíferos, eles vão ter a própria regulação térmica deles. Então, por exemplo, eu tô com muito calor, então meu corpo vai fazer o quê? Vai começar a suar. E o que que é esse suar? É liberar água, basicamente, com algumas outras coisas, né? Obviamente não é apenas água, tem alguns outros compostos juntos. Mas essa água que vai sair aqui, ela vai ter um alto calor específico. Eu só lembre disso por enquanto. Aí o que acontece? Ela vai absorver o calor do corpo da pessoa. Então, essa pessoa que tá quente, de tão quente que tá, tipo, tá vermelhinha de tão quente que tá. Aí essa aguinha, essa gotinha de água aqui, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Só que para ela sair do estado líquido para o estado gasoso e evaporar, o que ela tem que fazer? Tem que absorver energia, porque isso é um processo endotérmico. Então, na hora que ela absorve essa energia aqui, ela está absorvendo energia da onde? Do próprio corpo do garoto. Então é assim que o suor consegue resfriar a pessoa, porque essas gotinhas de água líquidas vão absorver calor do corpo e vão evaporar. Então a gotinha aquece e depois evapora, enquanto que o corpo resfria. Porque se ele está absorvendo calor, ele tem que retirar calor de algum canto, que vai sair do corpo, entende? Então o corpo resfria, a água aquece e troca de estado físico. Lembrando que quando sai do estado líquido para o estado gasoso, eu estou dando uma quebra, eu estou diminuindo as ligações intermoleculares. Isso já caiu 10 mil vezes no Enem. Do estado líquido para o estado gasoso, quando está tendo essa troca, desculpa, quando está tendo essa troca de mudança de estado físico, está tendo a mudança nas ligações intermoleculares. Inter, viu? Inter, é entre moléculas, não é intra não. Intermoleculares. Então está tendo uma quebra, uma diminuição na afinidade dessas ligações. Então isso é muito importante, já caiu várias vezes. Você vai ver quando a gente vai estudando moléculas e propriedades, ligações e propriedades. Mas basicamente esses são os dois mecanismos de resfriamento bem conhecido aqui, né? Que é o filtro de barro e o suor. Lembrando, o que que acontece? Vai ter água líquida, vai absorver calor, nisso vai passar para o estado de vapor e nisso aí resfria o ambiente, resfria o sistema, porque tem que absorver calor de algum canto. Então, vendo aqui um outro caso que é muito importante, porque na África isso aqui ajuda bastante, já que, tipo assim, às vezes lá não tem condições de ter geladeira, eletricidade, vão ter muitos cantos que não vão ter acesso a isso. Então, pote em pote é muito importante para isso, porque ele consegue criar uma nova perspectiva para essas pessoas. Isso, inclusive, ganha até um prêmio. Então, ó, eu vou desenhar aqui o pote para vocês terem uma noção.
Tô desenhando aqui a Terra, beleza? Então, como é que funciona? Vocês têm que visualizar que aqui, ó, tem um pote e aqui tem um outro pote. Por isso, pote em pote, entende? Aí o que acontece? Eu tô desenhando esse pote daqui, ó, nesse cantinho. E tô desenhando esse outro pote aqui. Eu sei que meu desenho é horrível, mas use a imaginação. E aqui eu vou desenhar uma cenourinha, uma beterrabinha, entende? Porque é bom. Então, o que que vai acontecer? Eu vou botar umas verduras aqui. Aí eu quero conservar essa verdura. Mas como é que eu tenho que conservar a verdura? Diminuindo a temperatura. Porque no momento que tem uma diminuição de temperatura, eu vou diminuir a atividade enzimática. Então, diminuição na velocidade enzimática. Então, eu vou fazer com que as enzimas, a destruição, as reações que vão consumir ou apodrecer essas verduras sejam reduzidas. Então, eu consigo conservar o alimento. Sempre que eu diminuo a temperatura, diminuo a ação das enzimas, diminuo a ação do metabolismo de maneira geral. Isso faz com que ocorra um amadurecimento mais lento dessas frutas. Então, consegue conservar. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa terrazinha aqui e eu vou aguar ela. Olha aqui a aguinha. Então, eu vou jogar água aqui dentro. Aí, lembrando, o barro é um material poroso também, né? Aí o que acontece? Essa aguinha vai ficar vindo para cá, vai para a superfície daqui, e essa água, por sua vez, ela vai absorver o calor da beterraba que tá aqui, ó. Aí o calor vai vindo para cá, ó. Então, se aqui tá quentezinho, esse calor daqui vem para a água que está nesse local. E essa água, por sua vez, começa a evaporar. Só que quando ela evapora, ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Isso é um processo endotérmico. Então, para a água sair do estado líquido para o estado gasoso, ela tem que absorver calor. Então, ela está absorvendo calor da onde? Dessas verduras. Então, na hora que eu absorvo calor dessas verduras, aqui vai resfriar. Então, vai acontecer um resfriamento das verduras, enquanto que essa água daqui aquece. E na hora que ela aquece, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, você perceber, o mecanismo do filtro de barro, do suor e do pote em pote é a mesma coisa. A mesma coisa. Vai ser sempre estado líquido, estado gasoso, processo endotérmico, vai absorver calor de algum canto que vai resfriar e pronto. Sempre a mesma coisa. A questão é que são aplicações diferentes, né? Mas cada um com sua relevância em um seu cenário, entende? Aqui no cenário de regulação térmica do próprio organismo, aqui no cenário de vida, né? De ter uma água fresca, uma água mais geladinha, e aqui numa questão muito importante, né? Numa questão humana de conseguir conservar alimentos, é uma importância muito boa. Então são todas aplicações que podem cair no Enem. Inclusive essas duas já caíram, essa aqui podia até cair como contextualização, então é interessante saber. E dando continuidade. Agora não é mais, ó, perceba aqui, ó, sistema de resfriamento, ó. Sistema de resfriamento é uma coisa. Aqui, ó, não é sistema de resfriamento mais. Aqui já é condensação, então a gente não vai estar falando mais de evaporação. Então a gente vai estar falando agora de um outro processo, que vai ser a condensação, que é o quê? É a mudança em estado físico do estado gasoso para o estado líquido. Isso aqui é um processo exotérmico. Aí a pessoa pode estar pensando, ué, se tá da esquerda para a direita, não é um processo endotérmico? Aí você tem que ver com calma, né, meu amigo? Tipo assim, percebe? Aqui estado líquido para o estado gasoso. Da esquerda para a direita, processo endotérmico. E da direita para a esquerda, processo exotérmico. Mas quem está na esquerda é o líquido. E aqui é o gasoso. Mas o que acontece? Do gasoso para o líquido é um processo exotérmico. Então não lembre, da esquerda para a direita, não. Pense na mudança mesmo. Ó, do estado de gasoso para o líquido, tá da esquerda o gasoso. Então, é um processo aqui exotérmico. Você tem que pensar assim, o vapor de água. Tu acha que se tá uma água quente lá, você tem que deixar paradinha para ela liberar o calor dela, ou ela tem que dar mais calor para ela ir para o estado líquido? Obviamente, você deixa ela paradinha para ela perder e ceder calor, né? Mas o que que vai acontecer aqui, nesse caso, do suor no copo? Aqui tá corpo, mas é copo. Foi um erro do slide. Aí o que vai acontecer? Eu vou desenhar um copo aqui, beleza? E vou botar água nele. Só que eu vou botar uma água bem gelada, beleza? Então aqui tem a água. O que que acontece? Primeira coisa, qual o material aqui do copo? É vidro. Vidro não é poroso não, porque se fosse poroso, aí ficava vazando aqui. Aí ninguém ia beber em copo. Aí pronto, você botava a boca aqui, chupava e pronto, bebia água.
entende? Então, tipo assim, o vidro não é um material poroso, ele é um material de vidro. O vidro, obviamente. Um material, assim, bem fechadinho. Então, não vai estar vazando água. Então, a gente já pode saber aqui que essa água daqui não vazou do vidro. Isso é 100% certeza. Então, como é que surgiu essa água daqui? Você concorda que a atmosfera tem vapor de água? Então, aqui, ó, vai ter um vaporzinho de água. Beleza? Então, isso aqui é vapor de água e aqui é água líquida, geladinha. Então pensa, o calor, ele sempre vai sair do lugar que tiver mais energia térmica, lugar mais quente para o lugar mais frio, frio entre aspas. Então vai ter o calor, que é a energia térmica em trânsito. Então o lugar que tiver a menor temperatura, que vai ser aqui, vai ser onde vai receber o calor. Então, como essa água aqui, na forma de vapor, esse vapor de água, tem mais, a temperatura está maior aqui, e aqui a temperatura está menor, isso aqui vai ceder calor para a água daqui. Então, cede calor. Então, essas gotículas de água no estado gasoso aqui, ou seja, o vapor de água, vai começar a perder calor para esse copo. E na hora que perde calor, eu estou liberando energia aqui. Então, na hora que eu libero energia, o estado gasoso vai para o estado líquido. Então, esse vapor de água que está ao redor do copo, ele vai começar a se transformar em água líquida. Então, vai começando a formar gotículas ao redor do copo aqui, ó. Só que essas gotículas não vieram dessa água daqui, vieram do vapor de água que estava ao redor e que acabou perdendo energia térmica para a água gelada e fazendo com que transformasse do estado gasoso para o estado líquido. Então, isso aqui é o caso de condensação, uma mudança no estado físico do gasoso para o líquido, que tem uma aplicação aqui no suor do copo. Outro caso, assim, quando você está no ônibus e aquelas janelas começam a ficar com as gotículas, também é o mesmo caso. Então, isso aqui já caiu também, é bem importante saber isso. E, teoricamente, seria isso. Agora, uma outra etapa que é bem importante aqui é a relação agora do ponto de ebulição com a pressão. O que acontece? Vocês sabem que existe a pressão atmosférica, né? Que é a pressão que uma coluna de ar faz em um determinado ponto. Então, eu vou estar circulando um ponto aqui, ó. Aqui eu vou chamar do ponto A, ou a linha A, e aqui eu vou chamar a linha B. Então, pensa, aqui está o nível do mar. Sempre que a gente está no nível do mar, a gente vai dizer que a pressão vai ser de 1 atm. Então, a pressão do ponto A é igual a 1 atm. O que significa que o tamanho da coluna de ar aqui, ó, esse A todo que está em cima aqui, faz uma pressão de 1 atm nesse ponto daqui, no ponto A, beleza? Agora pensa, se eu estou no ponto B, a coluna de ar que está aqui em cima é maior ou é menor do que essa coluna zona aqui? Com certeza é menor. Então, o que acontece? Nesse ponto B, a pressão atmosférica, ela com certeza vai ser menor do que 1 atm. Por quê? A coluna de ar que está acima dela é menor. Se a coluna que está menor, então a pressão é menor. Pensa, um elefante em cima de tu, ou um ratinho em cima de tu. Quem tu acha que vai ter uma pressão maior? Vai ser o elefante, entende? Obviamente, a gente tem que considerar a força e a área quando a gente está analisando, mas, obviamente, pela diferença, é o elefante. Então, é semelhante aqui, beleza? Então, o que que vai acontecer? A gente tem que saber de como essa pressão vai influenciar no ponto de ebulição. Lembrando, o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui vai ter um ponto de ebulição, que é quando começa a ebulir, sair do líquido para o gasoso, a água começa a ferver. E o que acontece? A pressão, ela vai funcionar como se fosse um mecanismo, a pressão, para manter a água no estado líquido. Então, a pressão tende a manter, pensa assim, tende a manter a água no estado líquido. Então, tipo assim, como é que você pode pensar isso? É como se a pressão estivesse juntando as moléculazinhas de água. Então, por exemplo, tem essas moléculazinhas de água aqui. Ó, estão juntinhas. Aí é como se essa pressão tivesse assim, vai, fica aqui. Não, não se afasta. Aí vai deixando essas moléculas juntinhas. Aí ela vai ter uma dificuldade maior para ir para o estado gasoso. Por quê? No estado gasoso as moléculas são mais espaçadas. Entende? Então,
se a pressão fica juntando elas, é mais difícil para ela passar para o estado gasoso. Então, quanto maior a pressão, mais difícil é passar para o estado gasoso, porque essa pressão aqui, ó, puxando elas é mais forte. Então, tem que pensar dessa forma. Então, quanto maior a pressão, mais difícil passar para o estado gasoso. Então, o que que acontece? A pressão atmosférica de um ATM vai gerar um ponto de ebulição para a água de 100 graus Celsius. Então, quando a gente fala que a água ebule a 100 graus Celsius, isso só é válido realmente quando a pressão é de um ATM. Mas se a pressão for menor, o ponto de ebulição vai ser menor ou maior? Responde aí. Vamos pensar. Ponto de ebulição aqui vai ser maior ou menor no ponto B? Se a pressão do ponto B é menor que a pressão do ponto A, então significa que no ponto B é mais fácil das moléculas de água aqui se afastarem, porque essa pressão é menor. Então, o ponto de ebulição, consequentemente, é menor que 100 graus Celsius. Pode ser tipo assim, 80 graus Celsius, por exemplo, 90 graus Celsius. Mas tem que ser necessariamente menor, porque a pressão que está tentando manter elas juntinhas é menorzinha. Então é mais fácil. Então, tipo assim, chegar a 80 graus Celsius, pode ser que a água já esteja ebulindo, porque não tem muita pressão para tentar manter elas juntas. Entende? Então, teoricamente, a gente tem que saber isso. Quando eu aumento a altitude, eu vou diminuir a minha pressão. Então, se eu aumento a altitude, eu diminuo a minha pressão. Se eu diminuir a minha pressão, consequentemente, eu vou ebulir mais rápido. E uma outra consequência disso aí é que o cozimento vai ser mais lento. E eu vou explicar isso para vocês. Mas, ó, isso é uma propriedade que vai ser bem importante quando a gente for ver aqui a panela de pressão. Mas já vou explicar agora. Vamos dizer, a panela de pressão. O que que acontece? Como o próprio nome diz, a panela é de pressão. Então, ela vai fazer um aumento na pressão dentro dela. Então, eu vou estar desenhando aqui algumas panelas para vocês. Vou desenhar uma aqui, fechadinha. Aqui uma outra, não vou fazer o cabinho não, para ir um pouquinho mais rápido. E vou desenhar outra aqui. Então, o que que acontece? Pensa, vou botar umas beterrabinhas e algumas cenouras aqui, ó. Botei. Um, dois, pronto. E nessa panela de pressão aqui, eu vou nem dizer uma panela de pressão, vou dizer só a pressão mesmo. Vou dizer que a pressão aqui é de 2 atm, sei lá. A pressão aqui vai ser de 1,5 atm. Não, vou botar a pressão aqui, vai ser de 1 atm. E a pressão aqui eu vou botar 0,8 atm. Faz nem sentido ser uma panela de pressão nessa. Vou botar como se ela fosse abertinha aqui. Porque a panela de pressão vai aumentar a pressão, né? Então teria que ficar acima de 1 atm. Mas vamos ver. O que que vai acontecer? A pressão aqui é a referência da gente. Então, se é um ATM, a temperatura de ebulição aqui vai ser 100 graus Celsius. Beleza? Então, vamos pensar. Se eu botar aqui água para ferver, botei água. Eu vou desenhar aqui de azul. Significa que a água aqui vai chegar até 100 graus Celsius. Então, quando chegar em 100 graus Celsius, eu vou estar passando a água do estado líquido para gasoso. Vocês vão estudar isso depois em física, a questão de calor sensível e calor latente. Quando chegar em 100 graus Celsius, todo o calor que eu der para essa água que está aqui dentro não vai ser mais para aumentar a temperatura da água, mas sim para passar ela do estado líquido para o estado gasoso. Entende? Então, a gente vai ter que perceber isso, que não importa o calor que você der, a água continua a 100 graus Celsius. Só vai criar mais e mais vapor, beleza? Então, isso aqui é a situação de referência da gente. Se Então, no caso dessa segunda panela aqui, a gente pode perceber que a pressão é de 2 atm. Então, se a pressão é de 2 atm, significa que vai ser mais difícil de separar as moléculas de água. Por quê? A pressão vai tender a manter no estado líquido. Percebe? Ela está tendendo a deixar as moléculas juntinhas. Mas se eu pego e eu aumento essa pressão aqui, é mais difícil ainda eu conseguir separar elas para o estado gasoso. Então, a pressão tende a dificultar a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, a temperatura de ebulição aqui vai ter que ser a 120 graus Celsius.
Entende? Por quê? Se tiver a 100 graus Celsius, aqui já está ebulindo, já está saindo do estado líquido para o estado gasoso. Mas nessa panela não. Está a 100 graus Celsius e a água ainda está água. Não está mais vapor de água. Entende? Porque aqui é 120 graus Celsius. Estou dando um exemplo. Agora, no caso da panela de baixo, a pressão é menor. Então, como tem uma pressão menor, a força para tentar manter essas moléculas juntas é mais fraquinha. Então, ela se separa mais fácil e vai para o estado gasoso com uma facilidade maior. Então, a gente pode ver aqui que a pressão aqui vai de 0,8 atm. Então, necessariamente, a temperatura de ebulição tem que ser menor que 100 graus Celsius. Eu vou botar aqui a 80 graus Celsius. É um número muito grande, mas é só para dar uma facilidade. Então, como é que vai ser isso? Aqui eu vou ter uma temperatura de ebulição muito maior, porque minha pressão é maior. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, quanto maior a temperatura de ebulição, mais rápido o cozimento. Mas por que é mais rápido o cozimento? Pensa, tu quer colocar o teu dedo numa água quente a 40 graus Celsius, a 80 graus Celsius ou a 120 graus Celsius. Obviamente você quer colocar 40 graus Celsius, né? Porque a água está menos quente. Então, como a pressão aqui é maior, a água consegue chegar a uma temperatura bem maior. Porque a água aqui ela não chegaria a 120 graus Celsius. Porque 120 graus Celsius ela já estaria no estado de vapor, não era mais água, entende? Mas aqui nesse caso não. Você consegue chegar a 108, 110, 115, 120 graus Celsius. Porque o cozimento é mais rápido. Porque essa temperatura é maior, já que ela consegue chegar a uma temperatura maior devido ao à pressão alta. Então, teoricamente, seria dessa forma. Então, só dando uma recapitulação para vocês. Vou dar aqui em cima. Vocês têm que entender que no nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1 atm. E essa pressão atmosférica vem da coluna de ar que está acima dela. Então, quanto maior a coluna de ar, maior a pressão. E quanto a 1 atm, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Só que quando eu aumento minha altura aqui, eu vou diminuir a minha pressão atmosférica, porque a camada de ar aqui, ó, diminuiu. Se a camada de ar diminuiu, a pressão atmosférica é menor. Então aqui é menor que 1 atm. Se é menor do que 1 atm, significa que a pressãozinha para manter as moléculas juntas de água aqui é menor. Então elas conseguem ir para o estado gasoso com mais facilidade. Então, se vai com mais facilidade, significa que com temperaturas menores, ela consegue já passar para o estado gasoso. Então, por exemplo, aqui, a pressão, o ponto de ebulição aqui é menor do que 100 graus Celsius. Então, vocês têm que entender isso. Aí, para aplicar para a panela de pressão, é a mesma coisa. Quanto maior a pressão, ó, de 1 atm, 2 atm, maior a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, 120 graus Celsius. Quanto maior a temperatura de ebulição, significa que a água vai chegar a um ponto que vai ter uma temperatura maior do que normalmente tem. Então eu consigo cozinhar mais rápido. É mais fácil cozinhar a 40 graus Celsius, a 80 graus Celsius ou a 112 graus Celsius, entende? Então quanto maior a temperatura da água, mais rápido o cozimento. Então meio que vocês têm que entender essa aplicação. Então, de teoria era isso.